Olá, pessoal, tudo bem? Hoje na nossa disciplina de UTI, nós iremos falar sobre os medicamentos, utilizados na UTI e alguns equipamentos. Então, os medicamentos, a terapia medicamentosa, vocês vão ver que ela é indicada para aqueles pacientes críticos e de diversa complexidade, E é um roteiro, alguns tipos de drogas que vai alterar as funções, vitais do paciente, que vai acarretar uma estabilidade hemodinâmica. Pode ser, por exemplo, que um paciente que esteja com alguma alteração, vamos supor, cardíaca, e comece a fazer alguns usos de medicamento, dependendo do tipo de medicamento, vocês vão observar, por exemplo, que ele vai evoluir para uma insuficiência renal aguda. Por quê? Porque aquele medicamento alterou os rins e desencadeou, um processo ali de insuficiência, que vai ser estabilizado depois que a gente estabilizar a causa, E aí, a maioria desses medicamentos, eles devem ser controlados por bomba de infusão. Por quê? Para não ser administrada em excesso. Lembra de eu comentar que tem pacientes, por exemplo, que usam 8, 10 bombas de infusão por causa disso, porque cada medicamento vai correr em uma bomba, E aí, o que vocês vão observar? Que alguns medicamentos, como embolos, em flash, que são aqueles medicamentos que são administrados diretamente no dispositivo venoso, eles necessitam de soro fisiológico, em seguida, para que o quê? Para que eu tenha um alcance mais rápido, na corrente sanguínea. Então, eu administro o medicamento, logo em seguida esse soro vai correr e ele vai passar rápido ali, vai fazer a dispersão desse medicamento de forma mais rápida. E aí, muito importante que a gente tenha o conhecimento e o domínio sobre os principais medicamentos utilizados. Então, é uma coisa que, além de cair muito, por exemplo, em concurso público, a gente precisa ter o conhecimento. Por quê? Porque eu estou mexendo com um paciente, a gente está mexendo com a vida e eu preciso saber qual a finalidade de cada medicamento. Nós temos alguns cuidados de enfermagem que são realizados nesse processo. Por exemplo, quanto à administração dos medicamentos. Nós temos que estabelecer critérios de diluição, nós temos que observar aspecto antes e durante. Então, por exemplo, a droga não era para ser leitosa, de repente ela está leitosa, talvez contaminou, talvez tenha alguma alteração do lote, então a gente precisa avaliar, tem que conhecer isso, Conhecer a ação, a estabilidade, a interação medicamentosa. Nós temos que administrar as drogas em bomba de fusões, principalmente aquelas que são vasodilatadoras. Nós temos que observar a incompatibilidade medicamentosa, então se o paciente está tendo alguma reação, se o paciente está tendo algum efeito colateral. Tem que realizar, um preparo prévio da droga. Nós temos que calcular a dosagem, então miligramas, quilo, minutos, tudo deve ser, administrado ali, deve ser calculado. Controlar rigorosamente a velocidade da infusão, então eu não posso administrar de forma rápida, porque senão o paciente vai desenvolver uma ataque cardíaco, pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Conhecer aquelas drogas que não pode ter contato com a claridade, por exemplo, o paciente faz quimioterapia dentro da UTI, tem drogas que não pode ter claridade. Ter o peso do paciente atualizado, então nós temos que pesar ele diariamente. Observar sinais de desidratação antes de iniciar, porque dependendo de algum medicamento vai complicar a situação. Sinais vitais, observar então, fazer curva pressórica, fazer curva térmica, Avaliar monitor cardíaco para ver se não está tendo nenhuma alteração, como que tá os batimentos, como que tá essa pressão. Débito urinário, vamos fazer o controle de débito urinário, porque o paciente, lembra que eu falei que o paciente pode evoluir para uma insuficiência renal aguda, então a gente tem que controlar, os níveis. E eu tenho que fazer o controle rigoroso também do balanço hídrico, então tudo que entra, tudo que sai deve ser anotado. Vou mostrar para vocês depois uma tabela que nós utilizamos para que o quê? Para que eu não tenha complicações nessa parte. Outra coisa, vamos avaliar a perfusão das extremidades. Esse paciente está tendo variação de perfusão periférica, então eu aperto o dedo, o meu tá coradinho. Esse paciente está ficando cianótico, esse paciente está muito demasiado. Eu tenho que ver se ele não está perdendo calor.
fazer o rodízio do manguito, então não só deixar só em um braço, porque pensa, afere a pressão a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, então a gente faz um rodízio de manhã, durante um dia tá no braço direito, no outro braço esquerdo, ou vice-versa, ou de manhã braço direito, à tarde braço esquerdo, nós vamos trocando. Faço uma avaliação então no preenchimento capilar, tudo isso vai evitar com que eu tenha o quê? Complicações futuras. Por que é indicado que dentro de uma UTI o paciente faz o uso de acesso venoso central, né? O catéter venoso central. Por quê? Por causa da quantidade de medicamento que é administrado e eu tenho medicamentos que só devem correr em vias de grande calibre. Então, por isso que a gente tem essas indicações. Tem alguns medicamentos, nós não podemos fazer medicamento em bolos, tá? Nessas vias. Algumas vias devem ser exclusivas, então se eu estou correndo, por exemplo, do dopamina, do butamina, noradrenalina, eu tenho que ter uma via exclusiva para ela. Ela não pode descer junto com a do soro. Então tem pacientes que usam 2 catéteres, 3 catéteres, tá? Por quê? Para que evite isso. Observar se eu não estou tendo infiltração, se eu não estou tendo hiperemia, né? Então eu tenho N fatores para isso. Estou disponibilizando para vocês uma lista de 55 medicamentos que eu quero que vocês pesquisem, tá? Eu deixei todas as instruções nos slides para que o quê? Para que vocês conheçam melhor. E eu acredito que vocês pesquisando, vocês aprendem muito mais do que só eu ficar falando. Depois eu irei pontuar algumas que são extremamente importantes e ao longo do semestre vocês vão ver que eu vou falar muito sobre elas. Por quê? Porque são as mais utilizadas, são as que a gente faz um controle maior, certinho? Qualquer dúvida nós tiramos na nossa aula. Até lá!